Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos tratar de um problema que nos atinge em nosso dia a dia, a crise da água. O problema é mais grave em São Paulo, mas em breve pode estar nas torneiras do resto do país. Para tratar do assunto, convidamos os especialistas Eduardo Jorge, do PV, o colunista Agostinho Vieira, do jornal O Globo, e o diretor da revista Planeta, Ricardo Arndt. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. A FIFA não obedece ao padrão FIFA, principalmente quando se trata de ética. A entidade máxima do futebol mundial não vive sem escândalos, mesmo quando resolve limpar a sua imagem maculada com as denúncias de compra de votos para favorecer a Rússia e o Catar como sedes das Copas de 18 e 22. Na quinta-feira, o ex-promotor do Ministério Público americano, Michael Garcia, contratado para verificar a lisura das duas votações, denunciou a direção da entidade por divulgar uma versão muito reduzida e errada da sua investigação. Segundo esta versão, a investigação teria encontrado apenas malfeitorias de alcance limitado que não comprometeriam a escolha. Garcia esperneou. Quer a divulgação integral das cerca de 350 páginas do seu relatório. A mídia independente mundial o apoia, já que foi a responsável pelas primeiras denúncias. A mídia brasileira acompanha de perto o caso, mas sem o vigor da imprensa britânica. Se a imprensa não vai fundo na investigação, o maior evento global ficará desmoralizado. Com copas desacreditadas, a imprensa perde uma boca rica. Confirmado. Juiz está longe de ser Deus. É o mais falível dos seres humanos e o corporativismo togado é ainda pior do que o corporativismo dos políticos. Ao confirmar em decisão unânime a multa de cerca de R$6 mil imposta à agente do trânsito Luciana Tamburini, que puniu um juiz que dirigia um carro sem placa e sem documentos, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio mostraram seu total despreparo para a função. A corajosa funcionária, Luciana Tamburini, agora vai recorrer ao Supremo Tribunal, cujo presidente, Ricardo Lewandowski, já declarou que concorda com ela. Juiz não é Deus. Por isso, deve curvar-se perante a Constituição. A ombudsman ouvidora da Folha, a brava Vera Guimarães Martins, afinal, teve a oportunidade de se manifestar sobre a demissão dos colunistas políticos que se revezavam na página 2 do jornal, Eliane Cantanhede e Fernando Rodrigues. Veteranos colaboradores, com 17 e 27 anos de casa, o afastamento dos respeitados profissionais causou uma grande comoção junto aos leitores e anunciantes. Ainda mais chocante foi a maneira de anunciar a demissão. A notícia saiu primeiro nas redes sociais e só 2 dias depois no jornal, sem destaque e qualquer explicação sobre os motivos que produziram tão surpreendente decisão. A manifestação da ombudsman ouvidora não poderia ter sido diferente. Reprovou com veemência a dupla demissão, mas não comentou a supressão da sua coluna na edição do domingo anterior. O caso não está encerrado. Vai render, precisa render. Em algum momento, os punidos terão que falar. Jornalista tem compromissos com seu público e a imprensa, que pede transparência, deve dar exemplos de transparência. Quem cala, consente. E quem consente, se compromete. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através das nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. Diante da natureza,
O homem ou se deslumbra ou se assusta. Mas qualquer que seja a sua visão, ele sempre a considerou inesgotável, ilimitada, perene, infinita, principalmente generosa. Castigados pela implacável estiagem que atormenta grande parte do país, pela primeira vez nos 514 anos de nossa história, começamos a perceber que a natureza funciona como um espelho. Se cuidamos, ela retribui, mas se a castigamos, com nossa volúpia predatória, ela se zanga. Nos últimos 30 anos, o conceito de sustentabilidade era coisa de marginais, consciência ambiental era uma seita mística e ecologia uma ciência diabólica que negava a existência de Deus. Esquerda e direita abominavam igualmente e com igual intensidade a pregação em defesa da Mãe Terra. E, de repente, para espanto dos céticos e dos negacionistas, os presidentes dos Estados Unidos e da República Popular da China, Barack Obama e Xi Jinping, antípodas em geografia e também em ideologia, mas sumamente realistas, decidiram pactuar um inédito acordo climático para reduzir drasticamente a emissão de gases de efeito estufa até 2030. Uma destas estufas está parada na atmosfera da região sudeste, impedindo que as frentes frias vindas da Patagônia cheguem até o coração do país. O agressivo desmatamento da Amazônia está diminuindo a umidade que deveria produzir chuva no centro-oeste. Esta edição do Observatório da Imprensa pretende lembrar que, diante de eventos extremos, a humanidade não pode continuar dividida, desagregada, desatenta e desnorteada. Se vai chover ou não vai chover, é uma questão que deixou a esfera de São Pedro e entrou definitivamente na agenda das políticas públicas. Quando e com que intensidade vai chover? Com a seca na região sudeste, a pergunta mobiliza governos e população, principalmente na área metropolitana de São Paulo. De acordo com o governo paulista, apenas 2% da população da Grande São Paulo está sendo afetada pela seca. Mas uma pesquisa do Datafolha mostrou que 60% dos paulistanos sofreram com a falta de água, pelo menos uma vez em 30 dias. O Ministério de Minas e Energia garantiu que a seca não afetará a distribuição de energia elétrica na região. A gente está respondendo agora, num período de crise, com o que se espera do jornalismo, que é dados, diagnósticos, análises, mas eu acho que a gente já estava em dívida com uma informação clara e objetiva sobre o risco de tudo isso acontecer. E o risco não era desprezível. A gente considera normal supressão de área verde, considera normal falta de saneamento básico, considera normal uma eventual perda de vazão dos rios ou nível de reservatório abaixo da média histórica, se não houver o colapso. Parece que a gente só consegue dar início a uma cobertura mais consistente de um problema quando há um colapso. Toda vez que você tem um evento extremo, as câmeras, a mídia, ela vai apontar porque tem que mostrar, é fato, não adianta você ficar mostrando a coisa regular. Por exemplo, agora, o que está no foco é a seca. Mas, se você puxar na memória, 2 anos atrás, a gente estava falando de enchente. Ao passo que nós estamos vivendo sequências de eventos extremos e severos, essa frequência de ocorrência, ela tem aumentado, isso acaba indiretamente aumentando, né, a visibilidade da ciência atmosférica, da meteorologia nos órgãos de imprensa. A previsão do tempo ocupa pouco mais de 1/3 de página dos jornais impressos. Já nos canais de televisão, os recursos visuais são amplamente explorados para retratar as mudanças no clima. A duração dos boletins meteorológicos é curta, cerca de 1 minuto e 10 segundos, para cobrir 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território. Os jornalistas usam institutos de análise do tempo públicas e também empresas privadas como fonte de informação.
Eu quero crer que num cenário de poucos anos a gente já vai estar falando de consequências da condição de tempo, ou seja, de tendências climáticas, de previsão de longo prazo, porque é isso que está na tábua de discussões evoluindo aí nas pesquisas científicas. Em países onde a população tradicionalmente acompanha o clima com grande interesse, como os Estados Unidos e a Inglaterra, a mídia cobre a previsão do tempo com profundidade. Aí a gente ainda está muito atrás, né? Primeiro que existe uma diferença de legislação, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quem fala do tempo é o meteorologista, né? Então, né? E aqui não, aqui o meteorologista, né? As grandes emissoras e os grandes grupos de comunicação, eles contratam os meteorologistas que treinam os jornalistas e aí os jornalistas vão para a TV falar. Então, quer dizer, você já tem essa diferença básica. Né? E outra, né? Lá eles têm uma cultura, né, que ninguém sai de casa sem olhar a previsão do tempo. Nos Estados Unidos você tem a temporada de furacões, você tem os tornados, você tem as nevascas. Então existe de fato essa demanda urgente de você não ficar desguarnecido de informação por razões pessoais ou profissionais. No Brasil, a gente, em certa medida, se acostumou com um clima que era estável. Não demandávamos esse tipo de informação. Isso está mudando, o clima está mudando, o ciclo da chuva está mudando, a previsão do tempo está requerendo mais fundamentos para explicar mudanças que estão fora da série histórica ou da capacidade de você prever com exatidão o que seria um novo padrão climático. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, a emissão de gases de efeito estufa aumentará drasticamente a probabilidade de impactos severos e irreversíveis para pessoas e ecossistemas, como secas, prolongadas e enchentes. Apesar do alerta do IPCC, o espaço da questão ambiental na mídia brasileira ainda é pequeno. Nós somos analfabetos ambientais. Para boa parte das pessoas que trabalham com comunicação, meio ambiente é sinônimo de bichinho em floresta, de fauna e flora. Então, a gente precisa entender o que está em jogo quando falamos de viver no planeta Terra no século XXI. A gente precisa ter uma melhor formação na qualidade do jornalismo, a partir do interesse, da curiosidade e do estudo de profissionais que possam entender melhor quais são as bombas relógios ambientais que estão prestes a explodir e que antes de acontecer o pior, a gente tem a competência, a capacidade de alertar, de tentar denunciar o problema e apontar soluções. É o que se espera da gente. Eduardo Jorge, deputado, secretário, candidato a presidente da República, com uma bandeira indiscutível de sustentabilidade. Eu queria a sua opinião sobre esse, para mim, surpreendente acordo climático entre as duas superpotências, tão distantes, antípodas, né, em tudo, que, de repente, surpreenderam o mundo e fizeram um acordo de controle da emissão de gases de efeito estufa. Como é que repercutiu isso nos meios especializados, na militância ambientalista? Em primeiro lugar, dois países que atrasaram e muito. Nós perdemos muito tempo por causa da postura da China e dos Estados Unidos nesse debate proposto pela ONU. Eles são grandes responsáveis pelos atrasos, inclusive pela necessidade de adiar, prorrogar o protocolo de Quioto, e vai ser rediscutido somente uma nova versão lá em 2015, em dezembro de 2015, em Paris. São dois países muito responsáveis. O presidente Bush dizia que essa história de aquecimento global era mentira para prejudicar a economia dos Estados Unidos. Era um cético total, à frente de uma economia gigante como essa. E a China sempre se escondeu, né? Ela não estava no anexo 1, aquele do protocolo de Quioto, que tinha metas obrigatórias para os países como Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Rússia, etc. A China tocou o pau, né? Atacou os seus recursos naturais, usou carvão e continua usando absurdamente o carvão. E hoje a China a maior emissora do mundo. Ela está responsável por quase 28%, 29% das emissões. Os Estados Unidos já está em segundo lugar. Medalha de ouro das emissões, China. Medalha de prata, Estados Unidos. Então, esses dois aí deram muito trabalho a esse esforço da ONU de implantar
esse conceito novo do desenvolvimento sustentável, que é a necessidade de você equilibrar a economia, a justiça social e o meio ambiente. Equilibrar. Não é como era na época antiga do socialismo e do capitalismo, que havia uma ditadura do econômico. Nós não queremos uma ditadura do verde, do meio ambiente. É equilibrar, porque a ONU quer, o que o PV vem falando aí uns 30, 40 anos, é equilibrar social, o econômico e o ambiental. Agora, diante do quadro cada vez mais grave, esse relatório da ONU recentemente divulgado mostra isso, que nós estamos em marcha batida para ultrapassar os tais 2 graus centígrados, e se ultrapassar os 2 graus centígrados, aí em meados do século, de crise climática nós vamos ter desastre climático, nós vamos pular de patamar de consequências dramáticas para a humanidade. Então, o Obama, que é um sujeito muito mais razoável, mas muito mesmo do que o Bush, ele já tinha uma abertura para isso, mas o problema é que o Congresso lá americano, e lá o Congresso é um Congresso ativo e forte, resiste muito. Mas em Copenhague, quando ele estava recém-eleito, ele já mostrou que queria chegar a algum tipo de acordo, mas não tinha o apoio nem a autorização do Congresso. E a China, como sempre, se fazendo de morta, né? E o Brasil, infelizmente, junto dela, né? Agora, os dois viram que as evidências científicas são cada vez mais fortes e chegaram a essa proposta de acordo. Eu acho que ainda um acordo muito tímido, não resolve, não está ainda no patamar de mudanças na economia, na produção, na energia que eles têm que fazer para evitar ultrapassar os 2 graus centígrados. O que a China está propondo é continuar tocando o pau no carvão até 2030. Só em 2030 que ela vai concordar em diminuir o crescimento das emissões. É muito pouco o que a China está propondo ainda. É claro, abriu pelo menos a possibilidade de ter um acordo, que não tinha nem ela nem os Estados Unidos. Mas tanto os Estados Unidos quanto a China vão ter que chegar mais perto do que a base científica mostra de que é necessário, para que não se passe da crise climática que nós já estamos vivendo, consequências dela, para o desastre climático com a ultrapassagem dos 2 graus centígrados. E aí, Dines, nós vamos ter agora uma prévia em Lima, agora em dezembro, e o grande encontro em dezembro em Paris de 2015. Esse encontro de Paris de 2015, que vai propor um novo protocolo, que vai substituir o protocolo de Kyoto daqui a 5 anos, é o encontro mais importante, encontro político, econômico, social e ambiental, porque aquecimento global não é questão ambiental, é questão econômica, social, ambiental e política. Esse encontro de Paris é o encontro mais importante que a gente vai ter pelos próximos 10, 15 anos da vida aqui na nossa terra. Então é preciso uma mobilização, é preciso divulgar muito, discutir muito esse assunto, para que as autoridades do Brasil, que é um país importantíssimo, 200 milhões de habitantes, um grande país, tomem uma postura ativa, não fique se escondendo, como ficou nos outros encontros. O Brasil, a China, a Índia, o México, a África do Sul, países emergentes que já são grandes emissores de gás de efeito estufa, se esconder debaixo da saia de Honduras, de Moçambique, de Lesoto, da Honduras. Não, nós estamos todos fora do protocolo de Kyoto. É muito diferente a situação do Brasil, da Índia, da China, do México e a situação de Moçambique, de Honduras, em termos de responsabilidade nesse presente. É claro, a responsabilidade daqueles países da Revolução Industrial para cá é maior. Mas nós, Brasil, México, principalmente China e Índia, não podemos ficar dizendo que nós estamos na mesma situação da Honduras, de Guatemala, de Moçambique. São responsabilidades diferentes. E então, essa discussão tem que avançar muito no Brasil, para que o Brasil não faça mais essa vergonha, como tem feito em outros encontros desse tipo. Vamos voltar daqui a pouco, Eduardo Jorge. Agostinho Vieira, o candidato e o deputado e o militante Eduardo Jorge lembrou de que o conceito de que a preocupação com sustentabilidade vai contra o progresso, contra o desenvolvimento. Não é? Isso é uma fraude, é um sofisma, não é? Vai em outra direção, não é? Gostaria que você explicasse isso aos telespectadores. Não, isso é uma bobagem, isso é um conceito antigo dessa divergência entre economia, o social e o ambiental. Eles precisam necessariamente andar juntos, não há dúvida nenhuma sobre isso. Aliás, isso é uma grande oportunidade para o Brasil. O Brasil tem uma oportunidade única
de se diferenciar no resto do mundo. Isso aí o embaixador Recupero dizia, o Brasil tem a oportunidade de ser uma potência ambiental. O Brasil jamais será uma potência bélica e jamais será uma potência econômica como é os Estados Unidos e a China. Então, o nosso diferencial é ser uma potência sustentável. Nós temos 12% da água do mundo, as florestas enormes, um clima maravilhoso, e nós temos condição de ter produtos sustentáveis para vender para o resto do mundo. Então, esse pode ser um grande diferencial do Brasil e que a gente muitas vezes perde essa oportunidade. Agora, produtos e políticas, não é? Exatamente, exatamente. O Brasil tem um caminho a seguir que está deixando um pouco... Eu queria discordar um pouquinho do deputado na questão da... O Brasil surpreendeu o mundo em Copenhague, trazendo lá uma proposta de diminuir em 36%, 38%. É verdade que era uma proposta mandrake, eu diria, porque é mais fácil diminuir. Com a redução do desmatamento da Amazônia, o Brasil vai chegar a essa meta quase que tranquilamente antes de 2020, que é o que tinha proposto. O problema é daqui para frente, porque as nossas emissões da energia estão crescendo, as emissões da agricultura estão crescendo. A agricultura, eu acho até que tem um bom espaço para reduzir. Agora, a energia é um enorme desafio, porque a gente não vai conseguir mais continuar construindo hidrelétrica na Amazônia, isso tem um limite, e nós corremos um risco enorme de seguir o caminho chinês e começar a investir em carvão. E aí as nossas emissões vão crescer. Então, esse é o grande desafio. Agora, o Brasil começa a ficar na mesma situação dos outros países, depois que reduziu o desmatamento da Amazônia, apesar dele voltar a crescer nos últimos 2 anos, tem uma ameaça aí no ar, mas ninguém acredita que ele vai chegar aos 29 mil quilômetros ou 24 mil quilômetros que já teve. O governo Fernando Henrique teve o seu recorde de 29, o governo Lula teve o seu recorde de 27. Hoje ele está em torno de 5, deve subir ainda um pouco mais, mas vai ficar por aí. Mas isso ainda é muito, tem que reduzir. Tem que ter um desmatamento zero ou um líquido positivo, plantando mais árvores do que a gente derruba hoje. Claro. Ricardo Arndt, como é que, no caso brasileiro, o que atrapalha? Quer dizer, a falta de consciência popular com relação às questões de meio ambiente, são problemas religiosos, problemas políticos. O que impede de que o país assuma esse papel e aproveite essa oportunidade de se transformar numa grande potência ambiental? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que tem 2 lados de pensar nela. Primeiro é porque o Brasil sempre teve abundância de recursos naturais, teve muita água, muito ar, um clima bom, florestas, terra fértil. Então, os recursos naturais são percebidos como abundantes e até acessíveis no Brasil. Então, é muito difícil eu falar em contenção e uso parcimonioso dos recursos. E o segundo lado é que o Brasil é um país que tem déficits colossais na economia, é uma situação política completamente estrambelhada. Então, as prioridades econômicas e políticas do Brasil são todas menos as ambientais, ou eram todas menos as ambientais. E isso é uma coisa evidente, basta se constatar. Enfim, tudo é prioritário, mas saúde é mais prioritária, segurança é mais prioritária, educação é mais prioritária. Então, acho que esse constante adiamento da questão ambiental para o futuro chegou nessa situação que estamos vivendo hoje agora, onde a cidade de São Paulo acorda para a perspectiva de ficar sem água, da mesma maneira como o Brasil acordou para a perspectiva de ficar sem energia durante o apagão da era do Fernando Henrique. Então, eu acho que a Madres que vem parabéns, espero que seja, porque essas coisas são todas muito dolorosas, muito complicadas. Nós vamos vendo uma situação de muita aflição, com muita gente disparando para todo lado, falando um monte de bobagem, muita aflição a respeito desse tema. E os cenários não são nada bons, mas eu espero que, assim como a situação de falta de energia no governo Fernando Henrique ensinou os brasileiros a correr para as lâmpadas mais baratas e economizar um pouco mais, efetivamente isso acabou. Eu espero que também esse susto da água, se realmente ele vier, porque pode ser que ele piore mais um pouco, né? A situação não está clara em São Paulo, pode ser que nós estejamos caminhando para uma situação de racionamento mesmo. E se isso acontecer, eu espero que a gente aprenda a ter mais um padrão um pouco mais racional, um pouco menos destrambelhado no uso dos recursos naturais. Vamos fazer uma breve pausa. O Observatório da Imprensa volta em instantes. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje analisa a crise hídrica,
o meio ambiente e a mídia. Eduardo Jorge, qual é a função da mídia nesse panorama para reverter, não é? Porque a mídia trabalha com premências, às vezes verdadeiras e às vezes um pouco estranhas, não é? Então, agora, quem mora em São Paulo, como eu, o problema é a Cantareira. Como é que está o volume morto da Cantareira? Baixou, não baixou? E fica um placar quase diário, não é? E a questão ambiental, ecológica, não é? O efeito estufa, a sustentabilidade, isso entra em segundo plano, porque não tem placar. Qual é a sua opinião sobre isso? Inês, essa questão, eu insisto, né, para nós do Partido Verde, é a questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, do equilíbrio do econômico, do social e ambiental, e o aquecimento global como a questão social, econômica e ambiental mais grave, é o desafio maior para a humanidade. Mas nós somos um país democrático, graças ao povo. Então você com essa nova postura, esse novo paradigma, vai exigir mudança de hábito, de produzir, de consumir, de como se comportar dentro da sua casa, né? Então é muito importante o diálogo com o povo. Esse nível de informação que alguns jornalistas, alguns especialistas, alguns físicos têm, ainda não chegou, seja no industrial, seja na dona de casa operária, da periferia do Rio, de Salvador, e de São Paulo. Então a mídia tem um papel importantíssimo, porque vocês hoje são os capilares, as veias, as artérias dessa sociedade gigantesca, totalmente urbanizada do Brasil. Tem que haver debates com informações, com dados técnicos, com dados científicos, mostrando que a coisa é séria e precisa haver essa mudança de postura para um outro padrão de consumo, de produção, de todos nós. Porque é desde o grande industrial até a dona de casa da operária na periferia que vai ter que mudar seus padrões. Então a mídia é chave nesse convencimento democrático. E as lideranças políticas também, não, os jornalistas, é claro, as mídias, mas as lideranças políticas têm que se expor. Porque você sabe que eles não gostam de ficar dando notícia difícil, né? Mudar hábito é sempre difícil. Então as lideranças políticas brasileiras são muito acovardadas diante dessa questão. Não falam. De 4 em 4 anos esse negócio vai se agravar no outro mandato, então eu vou empurrando com a barriga, já que eu tenho problema de saúde, de educação, de transporte e tudo, ainda aparece mais esse problema para eu trabalhar. Então, isso aí tem essa questão também. Além da mídia jogar seu papel cada vez mais forte, cada vez mais importante, as lideranças políticas precisam estudar e precisam ter coragem de dizer quais são as medidas que a gente tem que tomar de mudança de hábitos em padrões de consumo pelo Brasil afora. Isso a gente não se vê. Eu aprendi uma coisa aqui como secretário do Meio Ambiente, que é muito simpático. As pessoas querem ser verde, querem ser isso, mas não querem ser o primeiro da fila. Vai você primeiro, depois eu vejo se eu vou atrás, né? Então isso realmente a questão, num país democrático, a mídia e a coragem, a informação, as lideranças têm que se informar. Uma vez eu estava viajando de Recife para João Pessoa, Diniz, e tinha uma velhinha com um radinho perto de mim, isso foi uns 5, 6 anos atrás. Aí o radinho estava falando sobre essa história, uma entrevista. O doutor, era uma autoridade da prefeitura de Recife. Doutor, perguntou o jornalista, essa história do aquecimento global, diz que a água vai subir, como é que vai ser aqui com Beberibe, com Capibaribe? Né? Aí o doutor, eu ouvi esperando, o doutor fez um silêncio pensando. Aí daqui a pouco o doutor falou, vamos esperar para ver. Quer dizer, o sujeito está numa cidade como aquela, belíssima, porque aqueles rios são maravilhosos, mas que tem pouco tratamento de esgoto, e o pouco que tem vai perder se subir. E ele diz, vamos esperar um pouco, vamos esperar para ver. Então essa postura, não só a mídia, mas também a postura ativa das lideranças políticas brasileiras, dos vários partidos, sejam eles liberais, socialistas, etc., é fundamental, porque isso é uma mudança cultural, é uma mudança na forma de viver. E num país democrático, o povo tem que estar convencido disso, para apoiar essas mudanças. Agostinho Vieira, como é que, quer dizer, eu mencionei a questão aí do placar, não é? Quer dizer, como é que estamos? Está chovendo muito, a média mensal, estamos abaixo. Tudo é placar no Brasil, né? Nós somos impulsionados por números, né? E scores. Mas a gente podia reverter, quer dizer, nós jornalistas, né? O Globo onde você trabalha tem um esforço,
o menino André Trigueiro é um garoto propaganda, o golden boy dessas questões todas. Mostra e tenta convencer, mas está faltando muito, não é? Está faltando muito. Está faltando, sim. O André é um batalhador da causa. Eu até tenho uma pequena divergência com ele sobre essa questão da causa, enfim, mas eu acho o seguinte, Diniz, tem um problema. Essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente, ela é uma questão que a imprensa, de um modo geral, nós temos um problema. A gente gosta de cobrir o hoje e, no máximo, ontem. A gente não gosta de cobrir muito o passado e muito menos o futuro. E essa questão, por exemplo, a questão da água, entrando diretamente na questão da água de São Paulo, tem dois problemas aqui. Tem um problema de gestão, o problema é conhecido, o estresse hídrico em São Paulo é uma coisa muito conhecida, há vários anos. Há 10 anos o governo de São Paulo já deveria ter feito uma série de obras que não fez, foi irresponsável nisso. Foi irresponsável durante a campanha, quando devia ter feito um racionamento de água, e não fez. E fugiu da palavra. E ele fugiu, porque agora racionamento virou palavrão. Você não pode usar racionamento. Então, eles podiam usar racionalizar. Vamos racionalizar, ficar uma coisa mais bonita. É igual a gente estava comentando, é igual a questão do financiamento público de campanha. Hoje ninguém mais fala em financiamento público de campanha, porque isso é ruim. Financiamento público de campanha, o povo vai achar que vai tirar dinheiro do bolso para financiar a campanha. Aí você diz que você é contra o financiamento das empresas de campanha. Porque aí sim, você é contra o empresário. O empresário é o cara mau que você tem que ser contra. Fica palatável. Exatamente. Então, voltando à questão do jornalista, nós temos uma dificuldade de cobrir esses assuntos. A questão do meio ambiente, da sustentabilidade, continua sendo aquela coisa do bichinho, da plantinha, e que é no futuro. Alguma hora isso vai acontecer, só que está acontecendo. Está acontecendo. Nos últimos 10 anos, a Amazônia teve as 2 maiores secas da sua história e as 3 maiores enchentes da sua história. São Paulo, essa semana eu estava olhando um gráfico do INPE sobre chuvas em São Paulo. Em 1940, da década de 40, São Paulo teve 5 enchentes. No ano 2000, de 2000 a 2010, teve 17 enchentes. E eu não estou pegando 2 momentos da história. Ao longo do tempo, se você olhar o gráfico, ela vai subindo. E agora nós estamos em plena seca. Isso vai acontecer. Se você perguntar para um cientista, o Brasil está cheio de excelentes cientistas nessa área climática, perguntar se a seca em São Paulo tem a ver com a mudança climática, ele vai dizer que não sabe. Que não dá para dizer isso, mas ele vai te garantir que isso vai acontecer cada vez com mais frequência. Ou uma enchente, ou uma seca. Isso será frequente. Então, tanto os jornais, as revistas e os governos, os políticos, têm que se preparar para isso. Isso não pode mais ser, poxa, veio uma seca. Pô, uma enchente, que coisa lamentável. Isso tem que estar na pauta, isso tem que estar na pauta dos jornais e tem que estar na pauta dos governos, para se preparar para isso. Não, e, Ricardo, na pauta das escolas, da sociedade, não é? Porque eu acho que a mídia não é só os meios de comunicação de massa, a mídia é a interlocução pública, né? Como é que você vê isso? Não é só a responsabilidade da mídia, embora a gente tente, na medida do possível, fazer com que esses temas menos populares trafeguem na mídia. Mas olha, eu acho que esses temas são complicados mesmo, não são de fácil resolução. Por exemplo, essa semana a Anfávia divulgou um estudo das perspectivas da indústria automobilística no Brasil, onde se prevê que a atual frota de veículos do Brasil, que atualmente é 39 milhões de carros, passe a 80 milhões em 2030. Ora, nós estamos vendo como é que as nossas cidades estão dando conta dessa quantidade de carro. Se as montadoras brasileiras em Anfávia contemplam dobrar essa quantidade de carro em tão pouco tempo, é óbvio que a gente vai se ferrar de verde e amarelo nessa história, não há possibilidade. Então, como é que a gente vai mexer com isso? Ao mesmo tempo, o Brasil a economia está patinando, precisa crescer, é um consenso quanto a isso. Como é que o governo lida com isso? Como é que faz para dar conta deste problema? Ou melhor, como é que ele consegue responder à questão difícil, que é o seguinte: quanto que as gerações atuais estão dispostas a pagar agora para ter um meio ambiente melhor daqui a 20 ou 30 anos? Isso é uma situação de difícil solução. A questão de sustentabilidade ela é impopular porque, primeiro, ela é bastante alarmista. E, segundo, porque ela é difícil a resolução. Não é uma coisa simples. É muito mais fácil você lidar com os problemas eleitorais ou outros. As questões ambientais são muito complicadas. Então,
Quer dizer, os países que têm quadros muito mais preparados que o Brasil, que têm um sistema político mais sofisticado que o Brasil, patinam vergonhosamente para resolver isso. O Brasil, que tem deficiências notórias, vai patinar mais. Não poderia ser diferente, né? Cada sociedade tem a política que consegue, tem a política que merece. Então, a nossa tem as suas dificuldades e nós vamos ter que enfrentar situações complicadas. Não há bola de cristal nem solução mágica sobre isso. Vamos fazer um breve intervalo e o Observatório da Imprensa volta daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com uma edição que discute a falta de especialização da mídia na cobertura das questões ambientais. Eduardo Jorge, quer dizer, eu acho que a mídia não precisa, os jornalistas e repórteres não precisam ser grandes experts. Por acaso temos aqui dois exemplos de duas sumidades, mas o repórter não precisa ser, mas ele precisa estar conscientizado para o seu papel motivador, não é? Há uma, digamos, uma atitude na sociedade brasileira de que temos que fugir dos problemas. Não, temos que cobrir, inclusive, as coisas negativas. Ninguém se lembra, porque eu sou aqui o mais velho, mas na Segunda Guerra Mundial, a mídia levou a população a tomar, se mobilizar, fazer coisas duras, difíceis, fazer fila, doação de metais, de ouro e tudo, fazer hortas da vitória. Em suma, se o Brasil não aprende a se mobilizar, e a mídia é o grande elemento mobilizador, como é que a gente pode reverter isso? Você falou, nós temos aqui dois especialistas, porque eu mesmo não me considero especialista, não. Eu sou um médico de saúde pública, eu entendo mais de seguridade social. Mas essa questão, é claro que nós temos que ter os especialistas nos orientando, até os cientistas, mas essa é uma questão para o homem e para a mulher comum discutir no dia a dia. Existe uma concepção elitista, né, que isso é uma coisa que, se você discutir com o povo, com o operário, com a dona de casa, ele não vai se interessar, não vai entender. Eu não concordo com isso. Eu sou sou um socialista democrático que acredito muito que na discussão, se você está disposto a dar suas ideias e ouvir também as ideias dos outros, a coisa evolui. E a gente teve uma experiência aqui em São Paulo, Diniz, que me comprovou essa questão, que se discutir, o povo entende e o povo assume. A Secretaria do Meio Ambiente Municipal fez um contato com a Secretaria de Saúde e disse, deixa a gente discutir com as agentes comunitárias, que é esse maravilhoso profissional do Sistema Único de Saúde que compõe o Programa de Saúde da Família, das agentes comunitárias. Aqui em São Paulo são as 6 mil agentes comunitários, todas elas mulheres, operárias, moram na periferia. A gente quer discutir com elas sobre promoção de saúde e defesa do meio ambiente, juntar as duas coisas, porque as duas coisas têm muito em comum, sempre tiveram. Tá bom, a Secretaria da Saúde concordou, a gente deu cursos, fez discussões com elas. E depois, essas mulheres, com as opiniões delas, com a experiência delas, saíram trabalhando a questão da promoção da saúde e defesa do meio ambiente pela cidade de São Paulo até hoje. Hoje elas estão mantendo aqui uma média de uns 600, 500 projetos criados por elas mesmas, juntando esses dois temas, na periferia, como trabalhar a promoção da saúde e defesa do meio ambiente. Dona de casa, ex-dona de casa, ex-operárias. Portanto, né, se conversar, se discutir, com abertura para ouvir a opinião dos outros, porque você não tem toda a receita, tem que ouvir as opiniões dos outros, eu acho que a gente pode avançar sim. Isso é que precisa, ter discussão. Num país democrático, você tem que discutir as questões, ouvir as opiniões dos outros para poder avançar. Tá. Agostinho, eu me referi antes às duas sumidades, que é os dois jornalistas que também são sumidades em questões ambientais. É claro que o Eduardo Jorge é a terceira. Mas o que eu queria trazer isso trazer a questão do jornalista. Ele não precisa ser um expert, ele tem que estar conscientizado do seu papel mobilizador, não é? Ele é alavanca social, e a questão ambiental é definitiva, não é? Ela é fundamental. E aí também fica assim, não, a previsão do tempo. A previsão do tempo é ruim no Brasil, é ruim, porque ela é a previsão do tempo, ela não, ao contrário da BBC, ela não traz a questão ambiental embutida, né? Como é que você vê isso?
Bom, eu acho que a previsão ela continua sendo ruim, mas vem melhorando, cada vez vem melhorando mais. E eu acho que com relação ao aquecimento global vai ser cada vez mais difícil fazer essa previsão. Claro. Vai ser difícil você prever o que vai acontecer na semana que vem, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses. Agora, voltando à questão do jornalista, eu acho o seguinte, nós ainda temos um problema, um vício na imprensa brasileira, a imprensa mundial, de certa forma, também é assim, nós colocamos a discussão de sustentabilidade e meio ambiente dentro de um cercadinho. Ele é um caderno, ele é uma coluna, ele é uma... Tem que estar no jornal. Ele tem que... Não dá. Um repórter que está cobrindo o Ministério da Fazenda, quando o ministro da Fazenda anuncia, nós vamos dar um novo incentivo para a indústria automobilística brasileira. Não dá para essa coletiva terminar sem que alguém levante o braço e pergunte, mas, ministro, qual é o impacto disso na mobilidade nas grandes cidades? Como é que vai ficar o centro de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro, se você vai dobrar o número de carros no Brasil? Quando o governo anuncia uma terceira fase do Minha Casa Minha Vida, tem que perguntar, mas vai ter reaproveitamento de água? Vai ter aquecimento solar? Onde é que estão sendo colocadas essas casas? Ela está obedecendo o plano diretor da cidade? Se você colocar o Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro, lá em Santa Cruz, onde você não tem transporte público, esse cara que vai morar lá, ele vai andar 10 quilômetros para chegar no centro da cidade para poder trabalhar. Então, vai repetir um modelo que não deu certo nos anos 60 e 70. Então, não precisa ser um especialista, é só fazer as perguntas simples. Sustentabilidade faz parte de tudo. Eu sempre defendi no jornal, você tem que fazer uma reunião de pauta e é como se você colocasse um óculos da sustentabilidade. Todas as pautas que são discutidas, dá para dar uma visão de como será, do ponto de vista sustentável, aquele assunto. Claro. Todas, ou praticamente quase todas. Não diria todas para não ser radical, mas 90%. Não, assim como as questões éticas e outras que são fundamentais da sociedade, né? Como é que você vê isso, Ricardo? Eu acho que, fundamentalmente, os ambientalistas precisam conversar mais com os economistas, sabe? Os economistas sequestraram a política no Brasil já há uns 20, 30 anos para cá. Ninguém mais discute política no Brasil, se discute muito economia, se o crescimento vai ser isso, vai ser aquilo. Então é importante sensibilizar os economistas e romper com esse impasse entre conservação e desenvolvimento, crescimento ou não crescimento. É preciso chegar a um acordo e é preciso que o raciocínio econômico se sofistique um pouco mais e é preciso que os ambientalistas falem a linguagem econômica para poder chegar a um acordo, porque essas situações esses dois polos estão imbricados e nós estamos sofrendo desse imbricamento. Então, a gente não pode ficar com essas coisas separadas, com esses cercadinhos, como o Agostinho vinha falando agora há pouco. É preciso confrontar essas duas vertentes e botá-las para trabalhar em conjunto. Eduardo Jorge, eu vou lhe fazer talvez a última pergunta do programa, a sua última pergunta, mas eu queria uma resposta breve, porque senão a gente ultrapassa os nossos... não seremos sustentáveis, né? Uma palavra final sobre isso, quer dizer, como é que a gente pode aproveitar essa crise difícil, essa preocupação e dar um passo à frente? Primeiro, fazendo a reflexão de que eu preciso mudar a minha postura dentro da minha casa, no local onde eu trabalho, na firma, na empresa, na indústria. Todos nós temos que adotar uma outra postura para seguir nesse paradigma novo. A coleta seletiva, por exemplo, é uma obrigação da prefeitura, é uma obrigação da indústria, mudar as embalagens, mas eu tenho que fazer a coleta seletiva na minha casa, preparar a coleta seletiva na minha casa, preparar a possibilidade de compostagem na minha casa. Então, eu acho que é a mudança de hábito que cada um tem que ter. Essa oportunidade, essas dificuldades que nós estamos vivendo, deve ser um momento de reflexão para todos, seja ele, insisto, né, uma família operária na periferia, ou seja, um grande industrial, dá proporcionalmente a sua cota para a mudança de paradigma que o Brasil e o mundo precisam viver nos próximos anos. Ricardo, essa coisa de direita e esquerda, acho que tem que acabar, né? Quer dizer, os republicanos nos Estados Unidos, eles querem liberdade de mercado e tudo, mas eles não percebem que a liberdade do mercado acaba com a natureza. Não é? Como é que a gente... Pois é, esses modelos estão um pouco esgotados, né? Porque, na verdade, não se trata mais de luta de classe, agora tem a luta dos usos. O uso do ar, o uso da água, o uso da cidade, o uso da rua,
o uso das avenidas, o uso da segurança, o uso da saúde, se o seu plano de saúde lhe fornece a proteção que você precisa. Então, na verdade, a nossa convivência em cidade de 21 milhões de pessoas, ela já transbordou dessa questão distributiva, já diz respeito de que cada um vai fazer com a sua capacidade de viver dentro desse espaço congestionado que a gente está. Então, os nossos cenários são complicados. Uma cidade de 21 milhões de pessoas, que nem São Paulo, que caminha para ser 35, vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado. Vai ser difícil conseguir tanta água quanto recurso para isso. Mesma coisa com o Rio de Janeiro. Então, na verdade, é complicada a situação. Agora, ao mesmo tempo, acho que a sociedade democrática tem capacidade de determinar a sua vontade na economia, de fazer os políticos mudarem. E eu acho que o Brasil tem avançado aos poucos nesse caminho, que é um caminho tortuoso, mas eu faço fé que a gente consiga superar esses obstáculos e consiga caminhar para uma situação melhor no futuro. Agostinho Vieira, qual é a sua receita para a mídia e depois para a sociedade? Eu acho que a mídia tem esse vício de trabalhar com hoje, com ontem, e ela gosta mais de discutir governo e menos Estado. E a gente tem que discutir mais Estado. As questões de sustentabilidade são questões de Estado, são questões de médio e longo prazo que precisam ser discutidas. Esses assuntos estão aí. Se a gente não começar a discutir, nós vamos ser furados. É isso. O jornalista, o sonho do jornalista é ter o furo jornalista. Nós estamos sendo furados pela natureza. Todo dia. Todo dia. Isso vai acontecer. Se nós não tomarmos a rédea dessa história, nós vamos ser atropelados pelos fatos, como estamos sendo atropelados pelos fatos na crise hídrica agora em São Paulo e na região sudeste. Nós fomos atropelados. Isso estava aí. Eu escrevi sobre isso algumas vezes, não estou dizendo que outros já escreveram, mas enfim. E os jornais esperaram acontecer, esperaram chegar a crise para começar. Por quê? Quando ela chega no dia, você diz, bom, agora nós vamos cobrir, porque agora vai começar a faltar água na casa das pessoas. E como diria o Barão de Itararé, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Vai ficar pior. A tendência é piorar. Então, a gente tem que tomar providência imediatamente. Sim, mas qual é a sua receita? Quer dizer, as pessoas estão vendo o programa, são multiplicadores de opinião, são operadores de tendências, não é? O que a gente pode começar a fazer para começar a se preparar para o amanhã? Porque hoje já estamos com a torneira pingando só. Não, eu acho que é discutir cada vez mais. Eu acho que essa campanha presidencial teve um grande mérito. Muita gente disse que foi a campanha mais violenta, renhida, mais renhida da história da democracia no Brasil, mas foi pela primeira vez também que eu tenho acompanhado, nunca se discutiu tanto política. Jovens discutindo, nas redes sociais, muita coisa equivocada, muita bobagem foi dita, mas se discutiu muito, muito. E essa discussão tem que vir para a questão da sustentabilidade. E aí a questão da sustentabilidade, mais uma vez, é economia, o social e o ambiental, o equilíbrio ambiental, a ética social, porque não é possível a gente continuar tendo quase 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Isso não pode ser encarado como uma coisa natural, isso não é natural. Tem 7 milhões de pessoas no Brasil que não têm banheiro em casa, isso é uma vergonha. 50% das pessoas não têm saneamento, isso é outra vergonha. Outro dia escrevi uma coluna que dizia, vendo o meu voto. Eu estava vendendo o meu voto para o candidato que universalizasse saneamento no Brasil. No meu ponto de vista, se alguém universalizar o saneamento no Brasil, basta, não precisa fazer mais nada. Isso já seria um grande evento, vai custar 500 bilhões, 508 bilhões para ser preciso. Mas isso é o grande... 508 bilhões? Bilhões de reais, não é de dólares, é uma vantagem. Mas tem que ser feito. E isso tem que ser enfrentado. A gente não pode encarar com naturalidade, sair todo dia para trabalhar, bom, tem uma língua negra ali, tem gente sem banheiro. Não dá, isso é uma vergonha. Isso é um problema do século XIX, nós estamos no século XXI. E nós continuamos tendo, mais da metade dos brasileiros não tem saneamento em casa, não é possível. E no início do século XX, Oswaldo Cruz aqui, com a proposta de vacinação, de dragagem de pântanos e a gente continua gastando 2,7 bilhões, se eu não estou enganado, se eu estiver enganado é por pouco, com doenças transmitidas pela falta de saneamento. Diarreia, tifo. Não é possível isso não é possível. Isso foi um assunto muito maltratado, inclusive, durante a campanha, muito pouco discutido durante a campanha presidencial. Chegamos ao final desta edição. Eu quero agradecer a presença em São Paulo do político do PV, deputado,
secretário de Saúde e de Meio Ambiente, Eduardo Jorge, e o editor Ricardo Arns, e aqui no Rio, do colunista e do militante Agostinho Vieira. Na próxima semana, vamos apresentar uma entrevista especial com o governador eleito do Maranhão, Flávio Dino. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio e pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.